Sintonia do Vinho, com Alessandra Camargo. Tchim, tchim! É uma alegria estar aqui fazendo mais uma gravação para esse programa que brinda a vida com a bebida milenar que acompanha desde os primórdios a trajetória do homem no planeta. E não só acompanha, como também faz a sua própria história dia a dia. Por isso que atualmente temos diversas variedades para apreciar. No episódio de hoje, vamos trazer essas variedades, assim como diversas nomenclaturas que os identificam de alguma forma. Claro que não faltam curiosidades referentes a algumas delas. Sei que nem é preciso mencionar a qual iguaria me refiro. No entanto, sempre podemos repetir que é o vinho. Mas que história é essa de vinho verde, laranja, azul e vinho orgânico? Calma, calma, já falaremos sobre eles. No entanto, vamos passar rapidamente pelos brancos, rosés e tintos que todos já conhecemos e são consumidos com mais frequência. Vinhos brancos são vinhos que podem ser quase incolores, apresentando tons diversos de amarelo. Podemos dizer que ele transita ali por um amarelinho pálido até um dourado. São vinhos mais refrescantes por causa de sua acidez. As polpas das uvas são geralmente claras, sendo assim, eles podem ser elaborados a partir de uvas brancas ou tintas. Não é o caso aqui falarmos sobre todo o processo de vinificação, mas é importante saber que a fermentação alcoólica é feita sem a presença das partes sólidas do mosto, ou seja, é uma fermentação do suco da uva sem as cascas e sem as sementes, porque nesse caso o líquido não deve ter contato com as cascas. Por isso, é rapidamente separado destas antes de iniciar a fermentação. Sigamos para os rosés, que são vinhos que apresentam nuances mais claras e intensas, voltando-se para o pêssego ou cereja, tons que são considerados por muitos como tons rosáceos. A primeira pergunta que pode vir à mente: vinho rosé é uma mistura de vinho branco com vinho tinto? Ouça com atenção, porque aqui temos uma situação delicada. Podemos dizer, é possível fazer sim um rosé de corte, ou seja, uma mistura, mas pelo que eu soube, apenas na região de Champagne isso é feito de forma a atingir um bom resultado. Embora que fique bem claro, lá não é só uma mistura, há toda uma elaboração criteriosa feita pelo enólogo, com vias para produzir o champanhe rosé. Não se preocupe, mais à frente falaremos um pouco sobre champanhe. Obviamente que você pode experimentar misturar branco e tinto na sua taça. Faça o que tu queres, pois é tudo da lei, como diria Raul Seixas. Claro que esse tudo tem que ser pesado quando se trata da vida, porque existem consequências. Mas estamos aqui falando como na própria música de Raul, de experiências que não trazem prejuízos. Então,
Vale sim experimentar. Eu com certeza já fiz isso. De vez em quando, é bom brincar de alquimista. Voltando ao nosso item, o que acontece de fato é que o vinho rosé é produzido a partir de uvas tintas e, na vinificação, fica por um tempo com as cascas e as sementes em contato com o líquido. Esse tempo será determinado pelo enólogo, de acordo com o tom a que ele pretende chegar, pois é principalmente a casca que contém a antocianina, responsável pela coloração. Claro que não termina aí o processo de vinificação. Essa era a parte que nos cabia ressaltar por ser a parte que o classifica como rosé. Esse é o método tradicional e mais utilizado para a produção dos rosés. Só para não dizer que não falei das flores, vale comentar que alguns falam de um processo chamado sangria, que significa apenas o ato de sangrar da cuba num determinado momento, obviamente ainda inicial, uma pequena parte do líquido, separando-o das cascas e das sementes, para se obter o rosé, deixando o restante ainda lá com as cascas para se tornar o tinto. No fundo, é a mesma história de deixar o líquido um pouco em contato com as cascas para adquirir um tom rosáceo, mas como o objetivo principal para a maior parte do líquido é o vinho tinto, eles só tiram uma parte antes, uma pequena parte, dizem que é no máximo até 10%, colocaram esse nome de sangria. Vinhos tintos. Lembra que os egípcios o consideravam com a cor do sangue de Osíris? Pois é, como bem sabe, sua coloração em tons de vermelho vem das cascas das uvas que são utilizadas em sua elaboração. Nem é preciso repetir que são uvas tintas, embora foi exatamente isso que eu fiz. Outra coisa que sempre vale a pena repetir é que é nesse contato do suco com a casca, que acontece por mais tempo na elaboração dos tintos, que o líquido adquire o seu aspecto tânico, já que os taninos estão presentes nessas cascas. Como a questão aqui não é como ocorre todo o processo de vinificação, podemos seguir para o próximo item: vinho espumante. O espumante nasce a partir de um vinho tranquilo. E o que quer dizer vinho tranquilo? Esses que acabamos de citar, branco, rosé e tinto, que não tem gás e nem adição de álcool e ou açúcar. Que fique bem claro, não é álcool ou açúcar como conhecemos da cana e que são acrescentados nos vinhos de mesa brasileiros, e muito menos na mesma quantidade que são acrescentados nestes vinhos. Quando no vinho fino são acrescentados álcool e ou açúcar, na grande maioria das vezes, estes são extraídos ou produzidos da própria uva. Falamos sobre vinho fino e de mesa em nosso quarto episódio, Verdades e Mitos. Não ouviu ainda? Então já sabe o que eu vou dizer para você ouvir, né? Agora voltemos ao espumante. Sua base é um vinho tranquilo, que pode ser o branco, o rosé ou o tinto, que segue para uma segunda fermentação, que é o processo que lhe confere as famosas perlages, termo do mundo do vinho para borbulhas. Como já sabe, não entraremos em
todos os detalhes da vinificação de um espumante. Mas, em linhas gerais, é importante saber que existem duas formas utilizadas para essa segunda fermentação e quais são as diferenças entre elas. O método tradicional ou clássico, nesse método, a segunda fermentação ocorre na garrafa. Explicando de forma bem simples, o vinho de base é colocado na garrafa e se adiciona ali o licor de tiragem. A garrafa é fechada e assim ficará pelo tempo determinado pelo produtor para que ocorra a segunda fermentação, ocorrendo uma produção natural de dióxido de carbono, que será mantido em sua composição. É o que forma as bolhas. As garrafas são colocadas em cavaletes, em que são diariamente giradas no próprio eixo, mantendo-as de cabeça para baixo para que as borras se depositem no gargalo. Após um período, o gargalo é congelado para que essa borra seja retirada. Por fim, para completar o que foi retirado, é acrescentado o licor de expedição. Aqui faremos um adendo. Esse é o método utilizado para se fazer o famoso champanhe. Isso mesmo, o champanhe é um espumante. Mas aí está a questão controversa. Nem todo espumante é champanhe. E é muito comum o termo ser usado de uma forma genérica para falar de todo o vinho com bolhas. No entanto, essa é uma denominação que é protegida por lei e só pode ser utilizada pelos espumantes da região de Champagne, na França, e que seguem algumas especificações mais. Eles também denominam esse método tradicional de método champenoise, outro nome que só pode ser utilizado por eles. Outros produtores podem utilizar o mesmo método, mas não podem usar nem o nome champanhe nos rótulos e nem dizer que é método champenoise. Outros que também utilizam esse método especificam através do nome tradicional ou clássico. Em outras palavras, isso quer dizer que quando se fala em método champenoise, método tradicional ou método clássico, estamos falando da mesma coisa, com a particularidade de que champenoise só pode ser usada pelos produtores da região de Champagne, assim como o próprio termo champanhe. No entanto, porém, contudo, todavia, a Peterlongo, do sul do nosso país, depois de extensa batalha judicial, conseguiu a autorização do Supremo Tribunal Federal do Brasil para continuar a utilizar o termo em seu rótulo, porque já o produziam antes da regulamentação que passou a proteger o termo como denominação de origem. O segundo método para se produzir um espumante é o chamado método Charmat. A principal diferença entre os dois métodos é que no Charmat a segunda fermentação do vinho acontece em tanques de inox. Também há diferença em questão de tempo, sendo neste método um tempo menor. Ele origina espumantes mais leves e cítricos, enquanto, pelo método tradicional, os aromas têm maior complexidade e os sabores são mais marcantes. As perlages subindo no líquido são consideradas indicadores da qualidade do espumante. Quanto mais tiver e maior for sua persistência,
melhora a qualidade da bebida. O método tradicional é bem mais complexo e demorado do que o Charmat, porém isso não significa que o segundo seja ruim. Simples ou complexo, encontramos ótimos produtos de um ou outro método. Em resumo, é a partir de um vinho branco, rosé ou tinto que passa pela segunda fermentação através de um desses dois processos que nasce o espumante. Geralmente, no rótulo encontramos a informação sobre qual método foi utilizado. Claro que não podemos deixar de mencionar que os espumantes brasileiros têm se destacado entre os melhores do mundo. E para finalizar esse tópico, vamos a alguns esclarecimentos para aqueles que estão se perguntando o que é o licor de tiragem e licor de expedição. Licor de tiragem, solução de açúcar, leveduras e vinho, com o objetivo de estimular a segunda fermentação, onde será produzido o gás carbônico que será mantido na bebida. Esse licor não deve interferir no perfil sensorial. O licor de expedição, também conhecido como licor de dosagem, é o toque final do enólogo. É uma mistura mantida a 7 chaves por cada vinícola. Em sua composição, pode ter desde o próprio espumante, como também conhaques. Há os que consideram que esse licor deve ser o mais neutro possível para não interferir no vinho. Outros que consideram que essa finalização determina uma característica importante na identidade do produto, sem esquecer nunca que é uma quantidade muito pequena. Esse é um ajuste final. Logo, todo o processo anterior tem que ter sido feito com os cuidados necessários para garantir um bom resultado final. É nessa dosagem que será determinado a doçura final do produto. Cada região tem sua própria legislação sobre a quantidade de açúcar permitida. E a partir desse critério de teor de açúcar, temos 6 tipos de espumantes. Nature, o mais seco de todos. Só para você ter uma ideia, existem regiões que determinam um máximo de 2 gramas de açúcar por litro e outros que chegam a permitir 3. Não ficarei citando as variações de açúcar permitido em cada tipo. Vou prosseguir na ordem. O próximo é o extra brut, depois vem o brut, então o sec ou seco. Seguimos para o demi-sec, também conhecido como meio seco ou meio doce. E por fim, o doce, que de acordo com a região pode ser considerado a partir de 50 gramas de açúcar por litro ou somente a partir de 60. Por aqui, encerramos o tópico espumantes. Mas, em sequência, já entramos em frisante, que muitas vezes gera um certo questionamento por ser um vinho que contém também bolhas, embora seja uma concentração muito menor. Frisante é um vinho que não passa por uma segunda fermentação e nem leva o licor de expedição ao término do processo. A sua gaseificação vem do gás carbônico retido da primeira fermentação mesmo ou de uma adição direta desse gás na bebida. Por isso, é tão menor a concentração encontrada na bebida. Assim,
como é menor também o teor alcoólico. É uma bebida mais simples e leve. O mais conhecido entre nós é o italiano Lambrusco. Vamos seguir para os vinhos de sobremesa. São vinhos com elevado teor de açúcar. Podem ser fortificados ou naturalmente doces. Para manter o elevado teor de açúcar no produto final, é necessário que se faça a interrupção da fermentação, porque você bem sabe que na fermentação, grande parte do açúcar natural da uva se transforma em álcool. Por isso é que quando se quer manter parte desse açúcar, é preciso interromper esse processo. Uma das formas é, durante o processo de elaboração, adicionar a aguardente vínica. Porque, quando o nível de álcool ultrapassa os 15%, as leveduras morrem e, assim, é interrompido o processo de fermentação, que é o fenômeno pelo qual o açúcar vira álcool. Por isso é que, por mais açúcar que se tenha a uva, não se tem vinhos com mais de 15% de graduação alcoólica. Somente nesses vinhos que são chamados de vinhos fortificados, justamente por causa dessa adição da aguardente vínica, antes de todo o açúcar ser consumido. Grandes exemplos destes vinhos de sobremesa fortificados são o Porto e o Madeira. Dependendo do nível de açúcar a que se queira chegar, num vinho de sobremesa, pode-se acrescentar também um suco de uva concentrado ou uma mistura de álcool e açúcar. Só vamos lembrar que a aguardente vínica é obtida pela destilação do mosto após a fabricação do vinho. As cascas e as sementes da uva têm em seu interior óleos essenciais que dão à bagaceira aromas e sabores típicos que são muito apreciados. O teor alcoólico costuma variar entre 37% e 60%. É possível cessar a fermentação com uma filtragem para a retirada das leveduras antes do término desse processo, além de outras formas. O importante para nós sabermos neste momento é que essa fermentação é, de alguma forma, encerrada antes de todo o açúcar da uva ser consumido. Continuando com os tipos de vinhos de sobremesa, temos também os vinhos naturalmente doces, como o de colheita tardia, também conhecido como late harvest, que são elaborados com uvas que permaneceram na videira por mais tempo, semanas ou até meses após estarem maduras, para um considerável aumento de açúcar nas próprias uvas. Outro processo utilizado é o de secar as uvas logo após a colheita, também para que o teor de açúcar nas mesmas fique concentrado. E tem também o vinho botritizado, que é o produzido com a uva que foi atacada pelo fungo Botrytis cinerea, que causa o afinamento da casca, causando uma desidratação da fruta e deixando-a mais concentrada, com mais açúcar, acidez e sabor diferenciado. O efeito desse fungo na uva é conhecido como podridão nobre. Há quem diga que esse processo é responsável por verdadeiras joias. Já provei alguns exemplares feitos de colheita tardia e posso dizer que adorei. Confesso que tenho ouvido falar muito sobre o vinho botritizado e quase sempre é mencionado
os que são produzidos em Sauternes, na França. Estou curiosíssima para provar um desses. E já que falei em curiosidade, que tal uma historinha? Você já ouviu falar na lenda do vinho Torna-Viagem? Pelas minhas pesquisas, descobri diversas variações dela. Mas o que em essência está presente em todas é sobre o vinho que era transportado em caravelas e passavam por longos períodos nos porões das naus, mar afora. Uma parte dos barris que retornavam com a bebida para Portugal, envelhecidos prematuramente pelo calor do sol e balanço das embarcações, começaram a ser notados como um líquido que retornava com uma qualidade melhor do que quando tinha ido. O batizaram então de Torna-Viagem. Eis a lenda. E uma informação quentinha vindo de um amigo português que reside aqui no Brasil é que existem algumas vinícolas da Ilha da Madeira que ele teve a oportunidade de conhecer que simulam esse ambiente, fazendo o vinho passar por uma tubulação aquecida e tremulante. Ah, claro que falando desse vinho Torna-Viagem ou vinho da roda, não posso deixar de mencionar Henrique Afonso, conhecido como o Pirata da Madeira, que fez sozinho uma circunnavegação em 923 dias, saindo da Ilha da Madeira e, claro, retornando ao mesmo ponto que levou em seu veleiro Sofia do Mar, dentre outras coisas, algumas garrafas de vinho de sua terra para dar a volta ao mundo com ele. Foi em 27 de julho de 2021 que o pirata regressou com os 200 litros de vinho Madeira. Outra curiosidade é que, em parceria com a Marinha Portuguesa, o Moscatel de Setúbal, da empresa José Maria da Fonseca, inicia uma nova fase para os Torna-Viagem. No ano de 2000, a José Maria da Fonseca embarca 600 litros com o Moscatel de Setúbal da colheita de 1984, no navio Escola Sagres, que viria ao Brasil para as comemorações dos 500 anos do descobrimento do Brasil, recriando esse momento do passado em que a própria empresa, no século XIX, percebeu que as longas viagens, com passagens pelos trópicos, constantes variações de temperatura, oscilação e salinidade do mar, melhoravam o vinho. Para uma aferição atual das diferenças que resultariam de tal viagem para a bebida, manteve uma certa quantidade do mesmo vinho na adega para servir como testemunho das variações. A experiência foi bem sucedida e a viagem foi recriada mais vezes, sendo que nas subsequentes resolveram embarcar, além do Moscatel de Setúbal, o Moscatel de Setúbal Roxo. Segundo o site da própria empresa, nessa que eles consideram a época moderna dos Torna-Viagem, já realizaram 8 edições, sendo a primeira a que mencionamos, realizada no ano de 2000. As demais foram nos anos de 2007, 2010, 15, 16, 17, 18 e 2020. E como eu ando pelo mundo prestando atenção em cores, cores que eu não sei o nome, cores de Almodóvar, cores de Frida Kahlo, cores. Que tal seguirmos agora com o vinho verde? Como assim? Tem vinho verde? O vinho não é verde, não. Essa nomenclatura está ligada a uma região específica de Portugal,
compreendida entre as margens do rio Minho e o rio Douro, chamada Vinhos Verdes, onde ele é produzido. Não tem nada a ver com a sua cor. Nenhum outro lugar do mundo produz vinhos verdes. Essa é uma denominação de origem controlada, ou seja, isso significa que, além de indicar que o vinho é proveniente de tal região demarcada, também segue regras definidas. Para ficar bem claro, a denominação tem ligação direta com a região e normas de produção específicas. Eles podem ser brancos, rosés, tintos e até espumantes. No entanto, tenho a impressão de que o branco é o mais produzido, e digo isso tanto por encontrá-lo com mais facilidade, como por perceber que alguns, quando o citam, apenas falam da sua versão branco. Os vinhos verdes têm entre suas características mais marcantes a alta acidez e o frescor. Em alguns, pode ser encontrado até um certo nível de gaseificação, mesmo quando não são os espumantes. Claro que não é igual a de um espumante, é só um pouquinho. Dizem que antes isso ocorria porque, como era um vinho rapidamente envasado, ele ainda continuava a fermentar na garrafa, retendo assim o gás carbônico resultante dessa continuidade da fermentação. Hoje em dia, se tem mais controle sobre essa fermentação e alguns produtores optaram por manter essa característica, adicionando então um toque de gás carbônico à bebida. Porém, outros consideraram que era um defeito, que não é adequado à qualidade de seus rótulos. Então, estes não têm borbulha. O vinho verde é considerado extremamente gastronômico, combinando com uma grande variedade de pratos e se revelando no preparo de alguns alimentos. E já que estamos nessa onda de cores e falamos do verde, vamos partir para o azul. Você já deve ter ouvido falar em vinho azul. E nesse caso, é por causa da cor mesmo. A bebida é a azulzinha da Silva. E fique sabendo que lá vem treta. É isso mesmo. A polêmica é grande em torno dela. Ela foi produzida na Espanha pela marca Dick Blue. Se tornou muito popular entre jovens e iniciantes. Muitos querem experimentar pela sua cor, que é linda mesmo. Os jovens criadores dizem que obtiveram a cor por meio de processos tecnológicos de pigmentação do vinho e que os componentes estão de acordo com as regulamentações para produtos alimentícios da União Europeia. No entanto, entraram em conflito com a União Europeia, porque o produto não está de acordo com a regulamentação que classifica o vinho. Eles tiveram que mudar os seus rótulos e a descrição. Passaram a comercializá-lo como sendo uma bebida alcoólica à base de 99% de vinho e 1% de mosto, embora já tenha ficado conhecido como vinho azul, para desgosto de muitos. No Brasil, ele foi proibido, porque o Ministério da Agricultura, Pesca e Abastecimento, o MAPA, através de estudos, encontraram corantes artificiais na composição. E nenhum vinho ou bebida à base de vinho pode conter em sua composição corantes artificiais que não estejam previstos na legislação sobre aditivos da Anvisa. Mas as tretas não desanimaram a empresa, não. O marketing dela é voltado a um produto inovador em que cada um pode criar suas próprias regras
E ainda em seu site lembram que em psicologia essa cor representa movimento, inovação e infinito. Com a moda falando alto e como no Brasil não seria possível comercializar tal bebida como vinho, nem como bebida à base de vinho, mas, querendo trazer algo novo para o mercado brasileiro, o enólogo Michel Motter, da Casa Motter, lançou o Blue Ice, comercializado como coquetel composto, produzido com a uva moscato, da mesma forma que os vinhos brancos. Porém, ele admite o uso do corante azul. O tom de azul que eles conseguiram é um azul bem clarinho, diferente da bebida europeia, que tem um tom mais escuro. Como já disse em outros momentos, não estou aqui para entrar em discussões infrutíferas. Quando tem treta, eu apenas informo, e cada um é que se posicione como achar mais adequado, e experimente ou não se lhe convier. Eu não experimentei, mas posso experimentar um dia, caso tenha a oportunidade. Não posso dizer se gostarei ou não. Porém, não fico presa à nomenclatura também não. Embora, por motivos práticos, prefiro utilizar algum nome do rótulo, seja a denominação ou o nome fantasia, tanto faz. E como eu não provei, vou dizer sobre o paladar o que encontrei no site de cada um desses dois. Segundo o site do Dick Blue, o espanhol, a bebida é ligeiramente ácida, equilibrada e fácil de beber. Segundo o site do brasileiro, Casa Moda, ele é um drink alegre e leve. Chegou a vez do vinho laranja, e esse podemos dizer, sem nenhuma complicação, que é vinho sim, e transita entre tons que podem variar de um amarelo mais escuro a um tom quase tijolo, sendo considerado praticamente como tons de laranja. Alguns preferem dizer âmbar, porque o termo laranja pode levar a uma associação com a fruta. E, com certeza, a fruta laranja não tem nada a ver com essa história, pelo menos não diretamente. Em algum momento, falaremos mais sobre os aromas que podem ser encontrados nos vinhos, mas para agora podemos comentar que o aroma de casca de laranja seca pode ser encontrada nesse vinho. Mas, repito, não tem laranja no vinho. Vinho é de uva. Ele é produzido a partir de uvas brancas que são fermentadas com as cascas, assim como é feito com os tintos. Por esse motivo, é comum se ouvir a expressão branco vinificado em tinto, o que permite ao vinho adquirir elementos que não são habituais aos brancos. Os produtores retomaram o processo de vinificação milenar da Geórgia. Lembra da Geórgia? País onde foram encontrados os indícios mais antigos da produção de vinhos? Falamos disso no episódio História do Vinho. Vale a pena dar uma conferida. Quem trouxe à tona esse processo georgiano foi o enólogo Josko Gravener. A prática busca ser a menos intervencionista possível, embora não haja regras específicas. Muitos produtores, como ele, fermentam um vinho em ânforas de argila revestida internamente com cera de abelhas. Há apaixonados e céticos em relação a esse resgate. O fato é que se espalha pelo mundo e chegou ao Brasil. A primeira vinícola a lançar o produto foi a gaúcha Era dos Ventos, e o seu laranja Era dos Ventos Peverella 2014 figurou no guia Descorchados de 2018, que é uma publicação
considerada importante no mundo dos vinhos. Ele figurou lá como o melhor vinho brasileiro, alcançando 94 pontos. Claro que ainda tem pano para manga, mas para que esse episódio não fique muito extenso, vamos finalizar apenas mencionando algo sobre o vinho orgânico, o biodinâmico e o natural. Para falar dessas 3 nomenclaturas, eu me baseei num artigo da revista Adega, intitulado O que são vinhos naturais, orgânicos e biodinâmicos? De forma bem resumida, segundo a revista Adega, o produto orgânico tem como base o fator de não usar produtos químicos na plantação, ou seja, sem uso de agrotóxicos no vinhedo. Todo o cuidado para impedir o surgimento de insetos, fungos, ervas daninhas e outros tipos de ameaças às plantas se baseia em produtos naturais e equilíbrio biológico. Já o vinho biodinâmico, além de ser feito a partir de uvas de cultivo orgânico, segue a filosofia de que uma fazenda agrícola deve ser autossustentável, em harmonia com o cosmo. Os processos, tanto na vinha quanto na vinícola, devem ser regidos pela posição dos planetas e fases da Lua. Eles também contam com preparados à base de ervas medicinais e minerais para alcançar equilíbrio no ecossistema. A vinificação também acontece com a mínima interferência possível. Por último, o vinho natural, que não tem ainda uma regulamentação oficial, assim como já tem o orgânico e biodinâmico, para o uso do nome. Mas há um consenso entre os produtores de que a vinificação deve ocorrer sem nenhuma interferência humana. E assim como nos desenhos que eu assistia quando criança, por hoje é só, pessoal! Conte-nos o que achou do episódio e, se gostou, compartilha. Conto com você para fazer esse programa alcançar um número cada vez maior de pessoas. Sintonia do vinho. Nomes são apenas palavras. O principal é o uso que fazemos deles diante do que queremos transmitir ao outro e o entendimento que temos como base em nossos conceitos. Tchim, tchim!